Charlie Munger, o braço direito de Warren Buffett por mais de 60 anos, tinha uma frase que resume sua filosofia de vida e de investimentos. Ele dizia: "Tudo o que eu quero saber é onde eu vou morrer, para que eu nunca vá lá." Essa frase, que parece estranha à primeira vista, contém o segredo para evitar a ruína financeira e construir riqueza de forma consistente. É um conceito chamado inversão. Em vez de perguntar, "Como posso ficar rico?", Munger nos ensina a perguntar: "O que eu preciso fazer para garantir que vou morrer pobre?" E então, simplesmente, evitar fazer essas coisas. Hoje, no Capital Inteligente, vamos decodificar o pensamento de Charlie Munger e revelar os 5 erros mentais mais perigosos que, segundo ele, são a causa raiz da destruição de patrimônio. Se você conseguir evitar apenas esses 5 erros, você estará à frente de 99% dos investidores. E o 5º erro é o mais contraintuitivo de todos. Erro mental número 1. A tendência à prova social, ou o que chamamos de efeito manada. Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas. De repente, sem nenhuma razão aparente, todo mundo começa a correr em direção a uma porta. Qual é a sua reação instintiva? Correr com eles. Você não sabe por que eles estão correndo, você não sabe o que há do outro lado da porta, mas a pressão para seguir o grupo é esmagadora. Isso é a prova social em ação. No mundo dos investimentos, isso se manifesta como o famoso FOMO, o medo de ficar de fora. Você vê uma ação, uma criptomoeda, ou qualquer ativo disparando de preço. Todos os seus amigos estão falando sobre isso. As notícias estão em polvorosa. A tentação de comprar, sem fazer sua própria análise, apenas porque todo mundo está comprando, é imensa. Você pensa, eles devem saber de algo que eu não sei. Munger alertava que esse é um dos caminhos mais rápidos para a pobreza. O mercado financeiro não é uma democracia onde a maioria vence. Na verdade, na maioria das vezes, a maioria está errada. Comprar um ativo simplesmente porque seu preço está subindo é a definição de especulação, não de investimento. É como dirigir um carro olhando apenas pelo espelho retrovisor. Você só vê o que já aconteceu, não o que está por vir. O antídoto de Munger para a prova social é o que ele chamava de círculo de competência. Invista apenas naquilo que você entende profundamente. Se você não consegue explicar em 5 minutos por que você comprou um ativo, com seus próprios argumentos, você não deveria tê-lo. A opinião da multidão é irrelevante. O que importa é a sua análise e o seu conhecimento. Erro mental número 2. A tendência à reação exagerada à perda, ou aversão à perda. Estudos de economia comportamental mostram que a dor de perder R$ 100 é psicologicamente 2 vezes mais poderosa do que o prazer de ganhar R$ 100. Nós somos programados para odiar perdas, e essa programação nos leva a cometer erros catastróficos. O principal erro é vender na baixa. O mercado cai 20%. O pânico se instala. A dor de ver seu patrimônio diminuir é tão intensa que você vende tudo, apenas para estancar a sangria. Você transforma uma perda temporária de papel em uma perda permanente e real. E o que acontece depois? O mercado se recupera, e você ficou de fora, travando seu prejuízo no fundo do poço. Munger e Buffett fizeram sua fortuna fazendo exatamente o oposto. Eles veem as quedas de mercado não como um desastre, mas como uma oportunidade, uma liquidação, uma chance de comprar ativos incríveis por uma fração do seu valor real. Como Buffett diz, seja medroso quando os outros são gananciosos e ganancioso quando os outros são medrosos. Para combater a aversão à perda, você precisa de 2 coisas. Primeiro, uma perspectiva de longo prazo. Entender que a volatilidade é o preço que você paga pelo retorno superior do mercado de ações. As quedas são normais e esperadas. Segundo, você precisa ter caixa. Ter dinheiro reservado para essas oportunidades é o que separa os amadores dos profissionais. Quando todos estão desesperados para vender, você precisa ser a pessoa com dinheiro na mão, pronta para comprar. Erro mental número 3.
O excesso de autoconfiança. Charlie Munger dizia: é notável quanta vantagem pessoas como nós obtiveram por tentar consistentemente não ser estúpidas, em vez de tentar ser muito inteligentes. A maioria das pessoas que perde muito dinheiro no mercado não são as ignorantes, mas sim as que se acham mais espertas do que realmente são. O excesso de autoconfiança te faz acreditar que você pode prever o futuro, que você pode escolher a próxima grande ação, que você pode cronometrar o mercado, vendendo no topo e comprando no fundo. Isso é uma ilusão perigosa. Ninguém, nem mesmo Buffett ou Munger, consegue fazer isso de forma consistente. Esse excesso de confiança leva ao excesso de negociação. Comprar e vender o tempo todo, gerando custos de corretagem e impostos, e na maioria das vezes, comprando na alta e vendendo na baixa. O antídoto de Munger é a humildade intelectual. É saber o que você não sabe. É admitir que o futuro é incerto e que a melhor estratégia não é ser brilhante, mas sim evitar erros estúpidos. Como ele dizia, o grande dinheiro não está na compra e na venda, mas na espera. A paciência é a arma secreta do investidor inteligente. Comprar bons ativos e ter a disciplina para mantê-los por anos ou décadas, deixando os juros compostos fazerem sua mágica, é muito mais poderoso do que qualquer tentativa de ser um gênio do mercado. Erro mental número 4. A tendência à inconsistência ou a dificuldade de mudar de ideia. Imagine que você passou semanas analisando uma empresa. Você leu todos os relatórios, ouviu todas as teleconferências e concluiu que é um ótimo investimento. Você compra as ações. Um ano depois, surgem novas informações que provam que sua tese original estava errada. A empresa está perdendo o mercado, suas margens estão caindo, a gestão tomou decisões ruins. O que a maioria das pessoas faz? Elas ignoram as novas evidências. Elas se apegam à sua decisão original, porque admitir um erro é psicologicamente doloroso. Munger chamava isso de viés de confirmação. Nós procuramos ativamente por informações que confirmem nossas crenças e ignoramos as que as desafiam. Isso transforma o investimento em uma questão de ego, não de racionalidade. Você quer estar certo mais do que quer ganhar dinheiro. Munger era famoso por sua brutal honestidade intelectual. Ele dizia: eu nunca me permito ter uma opinião sobre algo se eu não conheço o argumento do outro lado melhor do que eles. Ele estava constantemente tentando destruir suas próprias melhores ideias. Se uma ideia de investimento sobrevive a um ataque implacável de ceticismo, então ela provavelmente é boa. O antídoto é tratar suas crenças como hipóteses temporárias, não como dogmas sagrados. Esteja sempre aberto a mudar de ideia à luz de novas evidências. Como disse John Maynard Keynes, quando os fatos mudam, eu mudo de opinião. O que o senhor faz? E finalmente o erro mental número 5, o mais sutil e perigoso de todos. A tendência à reação por contraste. Nosso cérebro não pensa em termos absolutos. Ele pensa em termos relativos. Um produto de R$ 100 parece barato se estiver ao lado de um produto de R$ 500. Um retorno de 10% ao ano parece ruim se no ano anterior você teve um retorno de 30%. No mercado financeiro, isso é uma armadilha mortal. Uma ação que caiu de 100 para R$ 50 parece barata. Uma ação que subiu de 10 para R$ 50 parece cara. Mas o preço, por si só, não diz nada. O que importa é o valor. A ação de R$ 50 pode ainda estar extremamente cara se o valor intrínseco da empresa for de apenas R$ 10. E a ação que já subiu muito pode ainda estar barata se seu valor for 100. Outro exemplo é o que os corretores chamam de efeito âncora. Eles te mostram uma opção de investimento terrível primeiro. Depois, te mostram uma opção apenas medíocre. Em comparação com a primeira, a segunda parece brilhante. Você foi manipulado pelo contraste. Para evitar essa armadilha, você precisa de uma régua de medir interna e absoluta. Você precisa saber qual é o seu critério. Qual é a taxa de retorno que você considera aceitável para o risco que está correndo? Qual é o valor intrínseco de um negócio, independentemente do seu preço atual de tela?
Sem essa âncora interna, você será jogado de um lado para o outro pelas marés do mercado e pelas manipulações dos outros. Prova social, aversão à perda, excesso de confiança, viés de confirmação e reação por contraste. Esses não são apenas conceitos acadêmicos. São os demônios que vivem dentro da mente de cada investidor, sussurrando para que você compre na alta, venda na baixa, se apegue a erros e ignore a realidade. O gênio de Charlie Munger não foi descobrir uma fórmula mágica para o sucesso. Foi identificar, com uma clareza brutal, as dezenas de caminhos que levam ao fracasso, e então, metodicamente, construir um sistema de pensamento para evitá-los. Como ele mesmo disse, se você quer ter sucesso, não se concentre em ser brilhante, concentre-se em ser consistentemente não estúpido. Se este vídeo te ajudou a identificar algum desses erros em seu próprio comportamento, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E comente aqui embaixo, qual desses 5 erros mentais você acha mais difícil de evitar? Inscreva-se no Capital Inteligente para mais vídeos sobre a arquitetura da riqueza. Até a próxima!